Pessoal, olá! Sejam bem-vindos para mais uma das nossas aulas de ciências. Fiquem à vontade para folhear o nosso livro, para rever os nossos conteúdos, né? Pois nessa semana nós estaremos dando continuidade às revisões dos conteúdos já trabalhados durante esse período. Nessa aula, né, nessa primeira aula semanal, nós falaremos do sistema nervoso. Mas antes eu quero lembrar para vocês, vamos lembrar, né, qual a estrutura básica do corpo dos seres vivos. Vocês lembram? O corpo dos seres vivos é formado por células. E elas não apenas formam, como também desempenham funções, certo? No corpo dos seres vivos. E são extremamente importantes, né? Que elas desenvolvam um bom trabalho, que elas funcionem muito bem, para que o corpo dos organismos também estejam bem. Então, como nós vamos falar do sistema nervoso, eu queria fazer uma perguntinha para vocês. Será que vocês sabem me dizer o nome de outro sistema que faz parte do nosso corpo, né, do corpo dos seres vivos, mais especificamente do corpo do ser humano? Vocês estão lembrados? Se vocês folhearem o nosso livro aí, sistema nervoso fica só a partir da página 132 a 146, né? A parte do texto que corresponde a isso aí. Mas, se vocês voltarem algumas páginas aí, vocês verão outros exemplos de sistemas. Mas o que é isso, sistemas? São conjuntos de órgãos, né, que desempenham determinadas funções, são responsáveis por determinadas funções em nosso corpo. Um mesmo órgão pode fazer parte de vários sistemas. Mas, assim, aquele sistema vai desempenhar, né, é responsável por tal tarefa. Então, se vocês folhearem aí o livro de vocês, vocês vão encontrar sistema urinário, sistema digestório, sistema circulatório, sistema endócrino, e por aí vai. Vocês vão encontrar vários sistemas, cada um com seus órgãos, não é? Vocês lembram que células são invisíveis a olho nu, só pode-se enxergar as células com auxílio de microscópio. Mas essas células se agrupam e formam tecidos, e esses tecidos formam os órgãos. Então, são células que realizam diferentes funções, né, diferentes tipos de células, embora elas tenham a estrutura básica de membrana, citoplasma e núcleo, mas elas têm funções diferentes. Então, elas vão formar vários órgãos, né, com materiais diferentes, com vários tipos de tecidos, né, são vários tipos de tecidos. Então, gente, esses órgãos, em conjunto, eles vão trabalhar desenvolvendo alguma função do nosso corpo, né, por exemplo, o sistema respiratório, vão ter vários órgãos responsáveis pela nossa respiração. Vários órgãos formados por vários tipos de tecidos. Vem o sistema digestório, mais uma vez, conjuntos de órgãos que vão estar realizando a digestão. E, no nosso caso agora, o sistema nervoso. Quais são as células que formam o sistema nervoso? O que é que vocês acham? Quais são os órgãos que fazem parte do sistema nervoso? Então, ainda no nosso livro, na página 133, ele já mostra aí os neurônios e o impulso nervoso. Todas as reações que ocorrem em nosso corpo, elas são comandadas pelo sistema nervoso. Se eu quero levantar o meu braço, então é o meu cérebro, né, que é o meu sistema nervoso que é responsável. Se eu quero fechar minha mão, é ele quem comanda. Se eu vou piscar os olhos, é ele quem comanda, certo? E essas mensagens, né, que são levadas ao sistema nervoso, são conduzidas pelos neurônios. E o que são neurônios? São as células que fazem parte do sistema nervoso. Então, olha aí uma representação do neurônio. Olha aí, neurônio completinho. Aqui é a parte do núcleo. Vocês lembram lá do núcleo da célula? Então, aqui é a parte do núcleo, aí ele tem um corpo, compridinho, os dendritos. Essa é a forma do neurônio. Vocês lembram? Muito bem. Aí, continuando, né? Pode acompanhar pelo livro de vocês, na página 135. Organização do sistema nervoso. Então, quais são os órgãos que compõem o sistema nervoso? Como é que ele se organiza? Nós vimos que ele pode se apresentar de duas formas, o sistema nervoso, que é o sistema nervoso central e o sistema nervoso periférico. Aí, alguns órgãos compõem o sistema nervoso central e mais outros compõem o sistema nervoso periférico. Todos estão ligados, né? Mas são órgãos diferentes, são estruturas diferentes, certo?
Então, quais são os órgãos que fazem parte do sistema nervoso? O encéfalo e a medula espinal. Mas o que é o encéfalo? Pode acompanhar aí pelo livro, na página 135. O encéfalo é um conjunto, não é? Não é só o cérebro, é um conjunto de órgãos aí, de estruturas. O cérebro faz parte do encéfalo, não é? O cérebro, vocês só olhem aí a estrutura. O cerebelo, o bulbo, o tálamo e o hipotálamo. Todas essas estruturas, são 5 estruturas, formam o encéfalo. Então, vamos lá. O que é que faz o encéfalo? É responsável pelo quê? Memória, emoções, sede, fome, linguagem, inteligência, controle sobre boa parte do que fazemos. Tudo isso depende do encéfalo, uma massa cinzenta protegida pelos ossos do crânio. Então, a nossa cabeça não é formada por uma caixa, né? Não é uma caixa óssea. Então, ela protege o encéfalo. Ela nos protege. Há várias regiões, como nós já vimos agora, e todas elas trabalham em conjunto. Então, seguindo exemplos aí, o cérebro é a maior parte do encéfalo. No cérebro estão as áreas responsáveis pelos sentidos. Quais são os sentidos? Quem é que está lembrado? Visão, audição, olfato, paladar, não é? O sabor que a gente sente, e também o tato, não é? Que a gente sente na pele, não é? Então, tudo isso está no cérebro, a responsabilidade do cérebro. Mas e o cerebelo? Para que serve? Ele controla a postura, o equilíbrio do corpo e coordena os movimentos, trabalhando em conjunto com o cérebro. Mas e o bulbo? O bulbo controla a parte involuntária da respiração. A gente precisa mandar o nosso corpo respirar, a gente precisa controlar a nossa respiração, mentalizar isso. Não, eu vou respirar agora. E aí eu respiro? Não, né? É tanto que quando a gente está lá dormindo, nós respiramos naturalmente, né? Então, esse é um movimento involuntário. Os batimentos do coração. Então, nós não precisamos mandar o nosso coração bater, porque ele já bate involuntariamente. Então, não controlamos. A pressão do sangue, o reflexo da tosse e do espirro, além de regular a salivação, o ato de engolir e outras funções do sistema digestório. Então, tudo isso é responsabilidade do bulbo. Mas e o tálamo? O que é que faz o tálamo? Ele recebe mensagens dos órgãos dos sentidos e as transmite para as regiões apropriadas do cérebro. Na aula passada, que nós falamos sobre esse assunto, vocês viram lá uma imagem, né, um esquema representando várias áreas do cérebro que são responsáveis por cada uma, por várias situações, né? Uma para sentir o sabor, outra que é responsável pela escrita, pela fala, né, linguagem. Nós vimos várias regiões do cérebro. Então, o tálamo, ele recebe as mensagens dos órgãos dos sentidos e as transmite para as regiões apropriadas do cérebro. E o hipotálamo? Então, entre outras funções, ele controla a temperatura do corpo, a digestão, a sede, a fome e, com o bulbo, os batimentos do coração e a pressão do sangue. Estão vendo como os órgãos trabalham em conjunto? Porque nós também vimos que o cérebro é responsável por todas essas atividades. Então, o cérebro, o hipotálamo, cerebelo, bulbo, tálamo, todos eles estão interligados. São conjuntos, né, de órgãos. Então, como você acaba de ver, o encéfalo controla muitos órgãos e funções do corpo. Por isso, acidentes que causam lesões nessa região podem levar à morte ou afetar seriamente muitas funções do organismo. Gente, nós falamos só do sistema nervoso central, que é formado pelo encéfalo e pela medula espinal. Então, passando a página aí na 136, a gente fala da medula espinal, certo? Que é responsável, muito responsável por reações automáticas do nosso corpo, são chamados de atos reflexos. A medula espinal é um cordão formado de tecido nervoso com cerca de 40 centímetros de comprimento e é protegida pela coluna vertebral. Quando nós estamos falando da coluna vertebral, nós estamos falando da parte óssea, né, dos ossos da coluna, mas dentro do osso, né, dos vários ossos, né, das vértebras,
por onde é onde fica a medula, né? Então, não vai ser de osso, não é? Vai ser de células nervosas, certo? Então, ela vai ficar dentro da nossa coluna. Esses atos reflexos, né, voltando aí, esses atos reflexos não passam pelo encéfalo, mas são comandados pela medula. Lembram daquele ato reflexo de que, de repente, você toca o dedo num espinho, né, numa agulha, aí automaticamente você puxa a mão, ou então você vai caminhando e dá uma topada lá, bate seu dedinho na quina, dedinho mindinho, que gosta de bater na quina, né, de alguns lugares. De repente você puxa o pé, você sente aquela dor, e puxa o pé, aquele ato é um ato reflexo. Então, ele é comandado pela nossa medula, certo? Vamos lá, nós vamos para a página 146, responder uma atividade. Olha aí, de olho no texto, né, a sessão, prestem bastante atenção para que possamos responder corretamente, tá ok? Leia o texto a seguir e depois responda as perguntas no caderno. Conhecimentos tradicionais. O que seriam esses conhecimentos tradicionais? Será que eles são importantes? São verdadeiros? Vamos lá. Durante séculos, comunidades indígenas e locais do mundo todo adquiriram, usaram e transmitiram para as novas gerações conhecimentos tradicionais sobre a biodiversidade local e a forma como ela pode ser usada para uma variedade de finalidades importantes. A biodiversidade local tem funções múltiplas, que vão desde o uso como alimentos a medicamentos. Gente, quando nós estamos falando de biodiversidade, né, nós estamos falando dos seres vivos, né, dos diversos seres vivos. Continuando, passando por roupas e materiais de construção, até o desenvolvimento de conhecimentos e práticas para a agricultura e a criação de animais. Esses conhecimentos tradicionais são frutos da luta pela sobrevivência e da experiência adquirida ao longo dos séculos pelas comunidades, adaptados às necessidades locais, culturais e ambientais, transmitidos de geração em geração. Aí vem a segunda, a pergunta, né? A primeira pergunta aí, fazendo ainda parte do texto. Por que os conhecimentos tradicionais são importantes? As comunidades indígenas e locais dependem dos recursos biológicos para uma variedade de propósitos cotidianos. Em muitos casos, as mesmas propriedades que os tornam úteis para comunidades indígenas e locais são utilizadas pela indústria para desenvolver produtos populares. Os pesquisadores também os usam para entender melhor a biodiversidade e a intrincada teia de vida na Terra. Sem esses conhecimentos tradicionais, muitas espécies atualmente usadas em pesquisas e em produtos comercializados poderiam nunca ter sido identificadas. É fundamental que aqueles que acessam os conhecimentos tradicionais os valorizem adequadamente. Olha aí os sapinhos, perereca, não é? O veneno de pererecas do gênero Dendrobates é utilizado por algumas comunidades indígenas na ponta das flechas para paralisar a caça. O mesmo veneno pode ser usado na produção de medicamentos que afetam o sistema nervoso. Então, o conhecimento tradicional que eles utilizam, né? Olha aí o veneninho que eles usam nas pontas das flechas. Aí vamos ao questionário. Consulte dicionários, o significado das palavras que você não conhece e redija uma definição para esses termos. Essa resposta é pessoal, não é, gente? Vocês mesmos é que farão. A letra B. De acordo com o texto, por que devemos preservar o conhecimento tradicional de comunidades, como a comunidade indígena? Vocês acham que é importante? É muito importante, não é? Tanto de comunidades indígenas como de outras comunidades, né? Olha aí como nós vimos agora aí esse conhecimento do veneno das pererecas. Será que eles só passaram a fazer isso agora, depois que a ciência descobriu? Não, né? Eles descobriam de forma intuitiva, né? Acabavam descobrindo essas coisas. E aí, a partir daí, é que aparece o conhecimento de outras pessoas, certo? Então, observe que o mesmo veneno que é utilizado por eles
é usado também na produção de medicamentos que afetam o sistema nervoso. Então, é muito importante, não é? Então, vocês podem responder aí, confirmando, né, que é importante sim. O texto defende que o conhecimento tradicional é importante para ajudar a indústria a desenvolver produtos. Os pesquisadores também usam esse conhecimento para entender a biodiversidade. Então, no caso das pererecas aí, é apenas um exemplo. Aí a letra C. Em sua opinião, que outras razões justificam o respeito às comunidades tradicionais, como as indígenas, e a preservação das culturas, né, das diversas culturas? E aí, o que é que vocês acham? Outras razões que justificam o respeito às comunidades tradicionais? Como já está explicado aí na própria pergunta, nós temos que ter respeito, né, por todas as culturas, não é? Afinal de contas, uma não se sobressai à outra. São culturas diferentes, né? Nós temos que respeitar, certo? Mas vamos responder a letra C, ó. É necessário refletir e valorizar os conhecimentos construídos ao longo do tempo por diversas comunidades. Então, é importante, sobretudo, exercitar a empatia e reconhecer que na construção de uma sociedade justa e inclusiva, essas comunidades têm direito de viver e de praticar a sua cultura. A nossa cultura, né? Nós temos as nossas culturas, não quer dizer que ela é melhor ou pior do que culturas de outros povos, mas nós temos todo o direito de manter a nossa cultura ou não é? Se a gente quiser mudar, se a gente quiser seguir outro caminho, também ninguém é proibido, não é? Mas é muito importante que eu não seja obrigada a deixar deixar de seguir a minha cultura, né? Para achar que outra cultura é melhor do que a minha ou não. Todo mundo é livre, e aí todo mundo se respeita, que é o importante, não é? A letra D. Os conhecimentos produzidos por comunidades indígenas podem contribuir, por exemplo, na obtenção de substâncias psicoativas que podem ser usadas na fabricação de medicamentos como antidepressivos. Explique as 3 formas de ação que as substâncias psicoativas têm sobre o sistema nervoso. Vocês lembram que nós falamos isso? Sobre a ação, né, de substâncias psicoativas sobre o nosso sistema nervoso. Umas que podem deixar mais calmo, outras que podem deixar mais agitado. Vocês lembram disso aí? Então, nós vimos 3 formas. As drogas podem ter ação depressora, estimulante ou perturbadora. Então, ou ela vai lhe deixar mais calmo, ou ela vai lhe deixar com mais estímulo, né, mais agitado, ou então vai lhe deixar com perturbação. São alucinógenos, não é? Vão deixar você enxergando coisas que você realmente não está vendo, mas o efeito da droga pode lhe causar, né? São 3 formas de ação. As depressoras, elas diminuem a atividade do sistema nervoso central. As estimulantes aumentam a atividade do sistema central. E as perturbadoras mudam a qualidade do funcionamento do sistema nervoso central, podendo causar alucinações. Então, espero que vocês tenham conseguido acompanhar aí as respostas, né? Mas fique à vontade para pausar ou para voltar aí um pouco do vídeo, né? Para ouvir os comentários e tirar suas próprias conclusões. Mas então, gente, nossa primeira aula se encerra aqui. Já já voltaremos na nossa segunda aula, dando sequência, né, ao sistema sensorial, mais especificamente à visão, que foi o único sentido que nós trabalhamos agora, não é? Então, fiquem com Deus, até a próxima. Tchau.